Oi, gente, aqui é a Tayane e hoje nós vamos dar continuidade aqui ao estudo do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E nós paramos, gente, no artigo 8º-A. E aqui ele nos informa sobre a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, que é na semana que inclui o dia 1º de fevereiro, né? Com informações que sejam ali preventivas e também sejam educativas. Um detalhe importante, esse artigo ele foi incluído em 2019. E por que é importante a gente estar vendo isso? Porque as bancas, elas gostam muito de estar aí cobrando também as atualizações. Por isso é muito importante a gente estar vendo sempre as leis mais atualizadas no site lá oficial do Planalto, para não estar estudando coisa velha, coisa antiga, porque senão vocês vão se deparar com a lei sem nenhuma inclusão, sem nenhuma atualização e pode estar estudando aí conteúdo desatualizado, conteúdo velho, conteúdo faltando. Então, isso aqui foi uma parte que entrou em 2019, então fica ligado aí, porque teve mais coisas aí que foram entrando no ECA de alguns anos para cá. E quem de fato, gente, vai efetivar essa semana de prevenção? O poder público, mas não apenas ele, será o poder público e também ali, né, em conjunto com organizações da sociedade civil. Por que essa parte assim, eu sempre gosto de explicar ela bem detalhadamente, porque a banca ela pode formular uma questão assim, só será efetivada a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência o poder público. Não é apenas o poder público. É o poder público, mas também ali em conjunto, né, com organizações da sociedade civil. Às vezes a banca ela quer pegar a gente nesses mínimos detalhes. Já o artigo 9, a gente repara que ele fala de um tema que já foi mencionado em outros vídeos aqui do canal, né, na parte de saúde da mulher, sobre a parte do aleitamento materno. Que os donos, gente, de empresas, né, as instituições, elas terão que propiciar condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive também aos filhos de mães que estão privadas de liberdade. E já aqui nesse parágrafo 1º diz que os profissionais das unidades primárias de saúde, eles desenvolverão ações sistemáticas, individuais ou coletivas, visando ao planejamento, a implementação e a avaliação de ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e à alimentação complementar saudável de forma contínua. Bom, gente, outras vezes aqui no canal, também em outras matérias, a gente já viu que a atenção primária ela é a principal porta de entrada no SUS. Muito cuidado que a gente sempre fala que ela é a principal, mas ela não é a única. Então, é um dos melhores locais, né, por ela ser uma das principais portas de entrada para o Sistema Único de Saúde. Ele é um dos melhores locais para ter esse tipo de ação já informativa ali dentro do contexto ali daquela primeira consulta, tá perto da comunidade, é um lugar de um acesso mais facilitado. Por isso, é muito importante que justamente na atenção primária já tenha esse tipo de conscientização sobre o aleitamento materno. Já aqui no parágrafo 2º, a gente entende que o banco de leite, basicamente ele coleta, processa e distribui leite humano para aqueles bebês prematuros ou que estão de baixo peso, mas que por alguma razão não pode ser alimentado pela própria mãe. E já no artigo 10, deixa eu colocar ele aqui para a gente dar uma olhadinha nele, diz que os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes públicos e particulares são obrigados a, primeiramente aqui, olha, manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. Essa parte aqui, a gente tem que ter mais cuidado com ela nessa parte aqui do prazo. Então, guarda que é 18 anos. Segundo aqui, identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa e competente. Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. E aqui o quarto, fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. 5. Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe.
E sexto, acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada, enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar utilizando o corpo técnico já existente. Essa aqui, gente, foi uma inclusão do ano de 2017. Então, muito cuidado aí, porque não tem tanto tempo assim. Eu sei que 2017 já tem aí um tempinho, mas não é tanto tempo assim, tá? E aqui, ó, o teste para rastreamento de doenças no recém-nascido serão disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, no âmbito do Programa Nacional de Triagem Neonatal, na forma da regulamentação elaborada pelo Ministério da Saúde, com implementação de forma escalonada de acordo com a seguinte ordem de progressão. Aqui, gente, tá a ordem, tá? De progressão. Eu vou deixar ela também aí na parte de... Eu vou tentar lembrar, né, que às vezes eu esqueço de deixar aí embaixo no primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo, porque algumas aqui realmente vocês vão ter que tentar dar uma guardadinha. Lembrando que isso aqui não cai para todo mundo, tá? Pessoal que estuda o ECA mais voltado para a área da educação, isso não cai, mas para quem está estudando o ECA e vai prestar algum cargo da área da saúde, era bom estar guardando isso aqui sim, tá ok? E nesse segundo parágrafo, não apenas demonstra a importância do teste do pezinho, como muitos de vocês já sabem, mas também as doenças que podem ser rastreadas com ele, que serão revisitadas periodicamente. O rol, né, desse parágrafo primeiro, que são essas doenças que eu falei que é bom vocês estarem aí guardando, né, o rol desse artigo, ele poderá ser expandido pelo poder público, com base nos critérios estabelecidos no segundo parágrafo. Ou seja, e essas doenças, elas podem aumentar, né, ali a quantidade, só que o poder público, no caso, ele depende dos critérios, para isso acontecer, depende dos critérios que estão estabelecidos aqui no segundo parágrafo que a gente leu neste momento. Ou seja, reforçar a importância do teste. Bom, eu conheço, por exemplo, lá na unidade que eu trabalho, né, pais lá que a criança já está fazendo 2 meses e nada de levar para fazer o teste do pezinho. Então, a gente sabe que por mais que tenha aí um conhecimento, uma divulgação, ainda tem gente que acaba dando mole, não leva por algum motivo. E aí, quando vai na consulta, o pediatra puxa a orelha dos pais porque realmente não levaram eles para fazer um exame tão importante. E chegamos aqui, gente, no artigo 11, que diz que é assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observando o princípio da equidade no acesso a ações e serviços, né, para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde. Esse termo está ficando bem conhecido da gente aí, né? Promoção, proteção e recuperação da saúde, principalmente para quem está estudando aí para a ACS e também para a ACE, tem lido bastante, eu tenho certeza. Bom, gente, lembrando, né, que o princípio da equidade, eu gosto sempre de estar reforçando, porque ele pode cair na sua prova de várias formas, né? Mas o princípio da equidade é aquele que significa dar às pessoas o que elas precisam, né, para que todas tenham acesso às mesmas oportunidades. Então, quem aí não se lembra do princípio da equidade, eu sempre gosto de dar aquele exemplo da fila do banco, que tem aquela fila, aquele caixa preferencial, que pode parecer assim, ué, mas por que tem essa fila para eles passarem na frente? Mas são pessoas que muitas das vezes, se eles tivessem que ficar na fila ali o tempo que nós ficamos, eles poderiam começar a passar mal, sentir determinadas dores, por isso precisa de ter, por exemplo, aquela fila, aquele caixa preferencial. É a questão da equidade. No primeiro momento pode falar, ué, mas não é justo. Se for para balancear ali e todos terem o mesmo direito, então nesse caso é necessário, né? Nem assim uma questão de escolha, é necessário aquele suporte ali para que aquelas pessoas elas tenham as mesmas condições, os mesmos direitos, as mesmas oportunidades. Então sempre lembre do princípio da equidade, porque sim, ele pode cair de várias formas na sua prova. Tá ok? E aqui diz que a criança ou adolescente, gente, com deficiência, serão atendidos. Eu quero só lembrar aqui que por mais que alguns termos, gente, a gente vai lendo e vai falar, ué, mas esse termo não é mais usado, igual aqui, ó. Criança ou adolescente com deficiência, a gente não usa mais esse termo. Só que a gente tem que lembrar que é uma lei antiga, então ele também tem termos antigos. Por mais que ela sofra ali algumas alterações, algumas inclusões, ainda assim a gente lê coisas e a gente fala, opa, não fala mais assim. Mas por se tratar de uma lei antiga, a gente ainda vê alguns termos aí que não são mais usados.
caíram no desuso. Então, a criança ou adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação ou segregação em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação. Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas. E o parágrafo 3º diz que os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente, de criança na primeira infância receberão formação específica e permanente para detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento, se fizer necessário. O que a gente entende por infância, tá? Como primeira infância, é ali até os 6 anos, tá ok? E aqui a gente já vai parar no artigo 12. O artigo 12 ele vai ficar para a nossa próxima aula, tá? O artigo 12 em diante a gente vai trabalhar ele na próxima aula. E é aquilo, gente, igual eu falei ali atrás, tem partes ali atrás da matéria que para quem vai fazer a parte de prova para área de educação não é comum cair, tá? Sobre a parte lá do recém-nascido, sobre os direitos lá da mãe e tal, do neném, do recém-nascido. Essa parte não é muito comum de cair para quem é da área de educação. Pode cair, não é impossível, mas é difícil de cair. Já também para quem está fazendo para a área da saúde, também tem partes do ECA que realmente não são necessários. Mas eu sempre falo, naquela dúvida, a gente estuda tudo. Então, pelo menos eu quero chegar com vocês até a parte ali que fala do conselho tutelar, porque a parte do conselho tutelar pode sim cair para quem estuda para a área da saúde também, tá bom? No mais é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. O ECA é um assunto importante, sim. Ele cai bastante aí nas provas de várias áreas, sabe? Não é apenas para a saúde, não é apenas para a educação, não é apenas para o direito. Ele pode cair de várias formas, em várias provas, para vários cargos, tá ok? Obrigada, gente, pela atenção de vocês. Se o vídeo ajudou, deixa um joinha e bons estudos!